A corrupção foi um assunto muito recorrente em 2016. Para lembrar que este é um mal que nunca deve ser tolerado, no próximo dia 9 é celebrado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Em homenagem à data, a Controladoria Geral do DF promove até o dia 10 de dezembro uma série de eventos com a temática Transparência e Controle Social. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Controlador-Geral do DF, Henrique Ziller. Boa tarde, bem-vindo ao Repórter DF. Queria que o senhor começasse falando sobre aquela história que a gente sempre escuta de que as pessoas estão muito desacreditadas, né, com relação à política no Brasil, de que o controle à corrupção é falho, que são poucas ações diante da quantidade enorme de casos de corrupção que a gente vê todos os dias. O que o senhor fala sobre isso? Eu concordo que nós enfrentamos um quadro difícil. As notícias são recorrentes, os problemas estão claramente identificados, os prejuízos causados aos cofres públicos. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Mas eu sou um esperançoso. Eu acho que nós temos algumas saídas possíveis para essa situação. Mas essa história de que o enfrentamento ainda é muito pequeno diante do número de casos, o que o senhor acha? Eu penso que os órgãos de controle precisam, de fato, melhorar a sua atuação. Nós temos, muitas vezes, uma atuação que é muito descolada do tempo em que o problema acontece. Então, as ações de controle, muitas vezes, são feitas depois que o dinheiro já foi gasto. E nós precisamos, em primeiro lugar, quanto aos órgãos de controle, mudar esse momento da ação de controle, fazer ações mais preventivas. Eu acho que isso é indispensável e nós ainda estamos engatinhando nesse sentido. Por outro lado, além disso, nós precisamos melhorar os controles primários, aqueles que são realizados pelos próprios gestores, garantir que nas ações diárias do administrador haja já um controle inicial feito pelo próprio gestor, pelo próprio órgão. E, nesse sentido, a Controladoria tem atuado bastante. Bom, vamos falar então dessa semana reservada para discutir o combate à corrupção. Quais ações, o que a pessoa encontra nesses eventos da Controladoria? Bom, nós estamos destacando muito aqueles trabalhos relativos ao controle social, ou ao incentivo que o controle social recebe por parte da Controladoria do Distrito Federal. Nós temos algumas ações voltadas principalmente para as escolas, nas quais nós trabalhamos a conscientização dos alunos, mostrando para eles como eles devem participar da identificação do problema e da solução do problema e entenderem de onde que surge a corrupção. Ou seja, seria um trabalho de prevenção, de base nas escolas, com as crianças? Sim, eu acho que você define bem um trabalho de base, né? Quer dizer, eu falei há pouco sobre esse enfrentamento mediante a fiscalização. Esse é um trabalho de longo prazo. A gente precisa trabalhar a conscientização. A criança, principalmente, o adolescente, o jovem, entender o problema em primeiro lugar e como ele pode ser enfrentado. Bom, e justamente em relação a essa questão da prevenção, o que está sendo feito com a população em geral, não só com as crianças? O que se pode falar de combate à corrupção com o cidadão comum? Olha, o que nós temos incentivado muito é a participação do cidadão no controle da despesa pública, no acompanhamento da despesa pública. Então, vamos lançar agora no dia 9, uma nova versão do Portal da Transparência. E ali nós temos informações diversas, inúmeras, sobre os gastos que são realizados pelo GDF. O que é necessário nesse caso é que o cidadão comece a se familiarizar com essas informações e verificar se elas correspondem à verdade, se de fato aquele dinheiro está sendo gasto da melhor maneira possível, naquele local em que está sendo indicado, nos valores que estão ali definidos. Então é necessário um envolvimento do cidadão com o gasto do dinheiro público, porque muitas vezes ele é a melhor pessoa para fiscalizar, para verificar se esse gasto está sendo realizado de maneira adequada. Acompanhamento mesmo. Um acompanhamento. Porque a gente escuta muito assim, que a corrupção é uma coisa distante, está ali com os políticos, com as estatais, não é bem assim então? Veja bem, todo mundo, várias pessoas, a cada dia acessam diversos serviços públicos. Você precisa de escola, você precisa de segurança, você precisa de saúde, precisa, enfim, de vários serviços que são prestados. E você está vendo a qualidade daquilo que está sendo prestado. Mediante as informações que estão disponíveis no Portal da Transparência, a pessoa pode verificar se o gasto está sendo realizado da maneira como deveria ter sido realizado.
Bom, tem também o lançamento de um índice de transparência ativa no DF. Fala um pouco sobre isso. Bom, isso diz respeito àquelas informações que a lei diz que o governo deve prestar de forma ativa, ou seja, ele oferece a informação. Então, nós fizemos um levantamento de como que está o oferecimento de informações nos sites de cada um dos órgãos do GDF e fizemos uma avaliação mediante um índice que nós criamos. É uma lista que demonstra ponto a ponto o que cada órgão deve fornecer em seus sites e nós verificamos, então, se de fato cada um deles atende aqueles requisitos. E criamos um índice e premiaremos aqueles que atingiram o total dos requisitos que foram estipulados na instrução normativa emitida pela Controladoria. Muito obrigada pelas informações. Boa sorte aí nessa semana de combate. E fica aí o convite, então, para toda a população do DF que queira participar ativamente nessa discussão aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.